Paz do Senhor, crianças e responsáveis, bom dia, tia Carol aqui para mais uma aula, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo por estar assistindo, fico muito grata. Quero mandar um beijo para todos vocês, né? Espero que vocês estejam se cuidando, estejam em casa, principalmente obedecendo os seus responsáveis, como a tia sempre fala para vocês, né? Obedecer os nossos responsáveis. Antes de começar a nossa aula, vamos orar? Vamos lá? Não podemos começar uma aula sem agradecer a Deus, não é isso? Senhor nosso Deus e Pai, primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de vida que Tu nos deste. Senhor, obrigada pelo sol que se levantou essa manhã para nos acordar. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Espírito Santo, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer por essa aula, Senhor, que Tu permitisse que eu pudesse dar e as minhas crianças pudessem assistir. Pai, obrigada pela vida de cada criança que está assistindo, que elas possam aprender cada vez mais a sua palavra. Desde já nós te agradecemos, abençoa a nossa aula, em nome de Jesus, amém. Vamos lá? A nossa liçãozinha de hoje fala do amigo que traiu. E vamos lá, eu quero te fazer uma perguntinha muito fácil. Quero ver se todo mundo sabe, tá? Eu quero saber de você quem foi aquela pessoa na Bíblia que traiu a Jesus. Tem um nome, é muito fácil. Pensou? Dei tempo para você pensar. O nome dele é Judas Iscariote. Isso mesmo. E você sabe quem foi Judas Iscariote? Judas Iscariote foi um dos 12 discípulos. Discípulos eram aquelas pessoas que andavam lado a lado com Jesus. Aprendiam com o mestre, conheciam as suas atitudes para com o próximo. Certo? Então, Judas fazia parte do grupo de discípulos que andava com Jesus Cristo. Tá bom? Então fica ligado, ó. Já sabe que uma das perguntinhas que eu posso fazer pra você é essa, né? Quem foi Judas Iscariote? Vamos lá. Judas Iscariotes, além de ser discípulo de Jesus, ele tinha mais uma função. Qual era a função dele? Ele era o tesoureiro. E você sabe o que é ser um tesoureiro? Tesoureiro é aquela pessoa que administra o dinheiro, que cuida do dinheiro, tá? Na nossa igreja, nós temos 2 tesoureiros. Você sabe quem são os nossos tesoureiros? São 2 pessoas, um homem e uma mulher. Vamos lá. A primeira pessoa é a diaconisa Sônia, ela é a nossa tesoureira. E a segunda pessoa é o presbítero Warley, tá? São eles que administram tudo que entra e sai. O dinheiro que sai vai para missões, vai para ação social, vai cuidar das coisas do templo da nossa igreja, certo? Como os dízimos e as ofertas também. Foi? Agora vamos lá. Vamos descobrir por que Judas traiu Jesus? Vamos ver? Olha só, na nossa historinha, o que fala? Alguns líderes religiosos queriam matar Jesus e Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, se ofereceu para entregar o mestre em troca de 30 moedinhas de prata. Vamos lá. Quem nós devemos amar sobre todas as coisas? Deus, não é isso? Mas na vida de algumas pessoas existem coisas que tiram o primeiro lugar do coração do homem, certo? E o que são essas coisas? Algumas pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. Outras pessoas amam mais ver filmes do que a Deus. Outras pessoas amam mais a música do que Deus. Cada pessoa tem alguma coisa que tira o lugar de Deus do seu coração. E Judas era o amor pelo dinheiro, tá? Por isso, Judas traiu Jesus. Ele traiu Jesus por 30 moedinhas de prata. Gente, não foi nem ouro, foi prata, tá? Certa noite, depois de um jantar especial com seus discípulos, Jesus foi com eles ao jardim de Getsemane para orar. Então você já fica ligado. Qual foi o nome do jardim que Jesus foi com os discípulos para orar? Getsemane, tá? Estava muito aflito e então chamou Pedro, Tiago e João para orarem com ele. Então quem foi os 3 discípulos que foram com Jesus orar? Pedro, Tiago e João. Olha aqui na nossa imagem. Olha lá. Aqui é Jesus com os discípulos indo orar, tá bom? Fica calmo que já a tia vai te explicar essa outra foto, tá? Com ele num local mais afastado. Indo um pouco mais adiante, orava em particular, tá? Quando
Quando retornou, encontrou os discípulos dormindo. Ou seja, quando Jesus voltou da sua oração, ele encontrou os discípulos e os discípulos estavam dormindo. De repente, Judas chegou e aproximou-se de Jesus e deu um beijo em seu rosto. Olha só, a tia quer explicar um negócio para vocês antes de mostrar a próxima imagem. Um beijo significa um carinho, certo? Mas tia, por que Judas deu um beijo em Jesus se beijo significa carinho? O beijo foi uma forma de Judas, falar para os soldados que estava na hora deles prenderem Jesus, tá? Deixa a tia te contar um negócio. Nem sempre as pessoas que dão um beijo em você, elas gostam de você. A mesma boca que te dá um beijo pode ser a boca que vai falar mal de você, tá? Assim como aconteceu com Jesus. A boca que deu um beijo no rosto de Jesus o traiu e o entregou para os soldados romanos, tá? Aqui, ó, o momento em que... Esse aqui é Judas, tá bom, galera? Esse aqui é Jesus e os soldados. Foi? Esse é o momento em que Judas se aproxima de Jesus e os soldados olham e sabem que é aquele ponto em que eles já podem prender a Jesus. Tá bom? Olha lá. Judas chegou, aproximou-se de Jesus e deu um beijo em seu rosto. Era o sinal para os soldados prenderem o mestre. Os discípulos fugiram com medo. Quem não ficaria com medo, né não, gente? Mas Jesus não deixou de amá-los, nem mesmo aquele que o traiu, certo? Por que a tia, quando fala, a tia fala assim, nós devemos pagar o mal com o bem? Porque Jesus pagou o mal com o bem. Judas o traiu, entregou para morrer, certo? Tudo bem, já estava escrito que isso aconteceria. Mas Judas, ele traiu Jesus. E é certo você trair alguém? Você gosta de ser traído por alguém? Claro que não. Mas mesmo sendo traído, Jesus perdoou Judas e continuou amando ele, tá? Então, olha só. No dia seguinte, Judas ficou sabendo que Jesus havia sido condenado e foi correndo procurar os sacerdotes para devolver o dinheiro. Judas estava com remorso. Olha só a foto. Aqui. Judas jogando dinheiro embora porque ele estava com remorso. O que é remorso, criançada? Remorso é quando você faz alguma coisa de errado, você magoa alguém, ou você fere alguém, fala alguma mentira, e você fica com um peso na consciência. Você sabe que aquilo que você fez é errado. Mas o remorso, ele não é arrependimento. É muito diferente do arrependimento, tá? Arrependimento é quando você faz alguma coisa e quando você se arrepende, você resolve nunca mais fazer aquela coisa de errado. Remorso não. Você fica com um pezinho na consciência e daqui a um tempo você faz novamente, mesmo sendo errado. Tá bom? Continuando a nossa lição. Ele estava com remorso por ter traído um homem inocente. Jesus era inocente e ele entregou uma pessoa inocente para ser crucificada. Então os sacerdotes lhe disseram, isso é problema seu, se vira. Como resposta, Judas lançou para dentro do templo as moedas de prata que havia recebido e foi se enforcar. Ou seja, Judas, ele se matou, tá? E Deus, ele não aceita o suicídio. A tia já falou, a tia já ensinou isso para vocês. Só quem pode tirar a vida de alguém é Deus. Você não pode tirar a sua vida, tá? E o que nós aprendemos com essa lição? Jesus, ele perdoou Judas, mas Judas não se perdoou. Por que Judas não se perdoou? Porque Judas não buscou o arrependimento. Nesse mesmo dia, nessa mesma noite, Pedro também deu uma vacilada com Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Mas por que Pedro continuou vivendo bem? Porque Pedro pediu perdão. Pedro se arrependeu de ter negado Jesus. E Jesus concedeu o perdão a Pedro. Por isso, Pedro vivia bem consigo mesmo e com o mestre, tá? Agora, a tia quer falar um negócio pra vocês. Mesmo vocês estando em casa, na hora de assistir a lição, vocês têm que estar com a Bíblia, tá? Eu espero que vocês estejam com a Bíblia. E a tia quer deixar pra vocês, lá em Romanos, capítulo 12, versículo a partir do 19, que diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira,
Pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que quer dizer isso? Deus está falando para você que você não pode pagar o mal com o mal. Você necessita pagar o mal com o bem. Mesmo que esse mal tenha magoado muito o seu coração. O que te fala? Que nós devemos ter o caráter de Cristo. E aqui vocês viram na lição que Cristo perdoou Judas, certo? Então por que você não pode perdoar aquela pessoa que magoou você? Aquele seu coleguinha que te bateu, ou aquele seu coleguinha que falou mal de você, deixou você de lado e foi brincar com outra criança, certo? Todas essas coisas magoam o nosso coraçãozinho, porque nós somos seres humanos, nós sentimos algumas coisas magoarem a gente. Mas nós precisamos aprender como Cristo, né? Nós temos o caráter de Cristo, ou melhor, nós precisamos buscar todo dia ter o caráter de Cristo e aperfeiçoar esse caráter, tá bom? Agora, eu quero deixar umas perguntinhas para vocês, tá? Prestem atenção no vídeo, eu quero que vocês respondam as perguntinhas lá no grupo, onde a tia vai disponibilizar o link para você assistir essa aula. Primeiro, eu quero saber quem foi o amigo que traiu Jesus. Segundo, eu quero saber quem foram os 3 discípulos que foram orar com Jesus. Depois, eu quero saber qual foi o nome do jardim que Jesus estava orando, tá? Quero saber quantas foram as moedinhas que Judas conseguiu em troca de entregar Jesus para os soldados, tá? Próxima pergunta: onde foi o livro que a tia leu da Bíblia ao final da aula? Deixa eu ver, próxima pergunta. O tema da nossa lição, esse é o principal, tá bom? E é isso, tá? A tia tá com saudade de vocês, espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Logo, logo estaremos juntos novamente, tá? E deixa o seu nomezinho aqui, a sua resposta lá no grupo, na ordem que a tia falou, hein? Pra tia poder olhar tudo direitinho, tá? Você que não faz parte da nossa EBD presencial, deixa o seu nome lá. Assim que nós voltarmos, eu quero ver você, eu quero conhecer você e que você passe aí todos os domingos, tá bom? Um beijo, continuem se cuidando, brincando dentro de casa, tá? E por enquanto, as aulas serão aqui, tá bom? Um beijo, amo vocês!